Mas estar acordado, irmãos, não é uma questão simplesmente, claro, de estar acordados fisicamente, organicamente. É uma questão de estar acordados, estarmos despertos espiritualmente. E o que significa estar espiritualmente desperto? É isso que nós vamos ver agora, no primeiro dia. O que nós temos aqui é a introdução. Amanhã vamos focar nos textos que limos aqui no livro de Atos. Mas primeiro vamos tentar entender por que a igreja precisa ser despertada. E quais são as evidências de a igreja estar sendo despertada ou acordada espiritualmente falando. Mas o primeiro que nós vemos aqui, falando em termos gerais, é que o foco do livro de Atos, no princípio, e aqui nós vamos entrar no ponto, porque a palavra espiritual, o adjetivo espiritual, vem do espírito. E na Escritura sempre o espiritual é aquilo que está relacionado com o Espírito Santo de Deus. O espiritual sempre tem a ver com o Espírito Santo de Deus, com a pessoa do Espírito Santo, com a obra do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Espiritual sempre é o adjetivo que se refere à obra e à pessoa do Espírito Santo de Deus. Portanto, estar despertos espiritualmente, ou que a igreja esteja acordada, desperta espiritualmente, sempre nos fala de uma operação, de uma obra, que apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer na vida da igreja, na vida dos santos. Se o Espírito Santo não fazer a sua obra, se nós estamos impedindo o Espírito fazer a sua obra, a sua operação própria, como Espírito Santo, esse estarmos despertos, acordados espiritualmente, nunca vai acontecer e nós dormiremos. Porque a obra própria do Espírito fazer com que a igreja esteja desperta espiritualmente. Vamos focar-nos no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, na operação própria do Espírito Santo. Cada uma das pessoas divinas, vocês sabem, nós temos um Deus. Sabemos que Deus é um Deus trino. Três pessoas, apenas um Deus. Uma só substância ou essência divina, mas em três pessoas. E cada uma delas é exatamente igual em glória, em poder, em majestade, em potência, em divindade, em tudo. Equivalentes, todas no mesmo poder, na mesma glória, na mesma divindade. Mas cada uma delas tem uma operação, uma obra própria a fazer na economia de Deus, no plano de Deus. O Pai tem uma obra própria, o Filho tem uma obra própria, claro, nunca separada do Pai e do Espírito, todos eles agem juntamente, mas existe uma obra própria de cada um deles. O Pai tem uma obra, o Filho tem uma obra que nós conhecemos, mas também o Espírito Santo de Deus tem uma obra própria a fazer, que só Ele pode fazer. Nunca separada da obra do Pai e do Filho, sempre junto à obra do Pai e do Filho, porque as pessoas divinas nunca atuam separadamente, sempre atuam juntamente. Mas cada uma deles tem uma obra própria. E nós precisamos entender não apenas a obra própria do Pai, não apenas a obra própria do Filho, mas também precisamos entender a obra própria do Espírito Santo na igreja para cooperar com o Espírito Santo na igreja. O grande teólogo, pastor puritano do século XVIII, XVII e XVIII, John Owen, escreveu um livro chamado A Comunhão com o Deus Trino. E nesse livro, que é muito interessante, ele nos fala da necessidade de não apenas conhecer e ter comunhão com o Pai, não apenas conhecer e ter comunhão com o Filho, mas também da necessidade vital de conhecer e ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então vamos entender todas essas coisas pela graça de Deus nesses dias, mas o primeiro que nós observamos aqui é que é o mesmo Senhor que colocou o foco dos discípulos quando ele estava indo na sua partida para o céu, ele mesmo colocou o foco dos discípulos na vinda do Espírito Santo. Foi ele mesmo que falou do Espírito Santo para os discípulos. E falou que eles deviam esperar, ficar aí em Jerusalém, até o Espírito Santo ter descido e investido eles com poder, como o Senhor disse, do alto. E então eles seriam, apenas então, só então, eles poderiam ser as suas testemunhas no mundo, até o fim da terra. Mas antes disso, eles, disse o Senhor, vocês precisam ser investidos de poder do alto. E tem que esperar então a vinda do Espírito Santo em poucos dias. Isso, na verdade, foi 10 dias depois do Senhor partir. Os dias de Pentecostes.
Mas também você pode ver isso nos últimos estágios do ministério do Senhor na terra. Na última ceia, quando o Senhor deu aquele discurso do cenáculo, onde ele estava cenando com os seus discípulos na última noite da ceia, antes do Senhor ser entregue. No capítulo 13 até o capítulo 17 de João, você tem aquele discurso do cenáculo, as últimas palavras do Senhor para os seus discípulos, antes de morrer na cruz. O Senhor propositadamente falou para eles da pessoa do Espírito Santo de Deus, do ministério do Espírito Santo de Deus. E o Senhor trouxe o foco dos discípulos para a pessoa e o ministério do Espírito Santo de Deus. Mas ainda mais, ele falou que era melhor que ele fosse. Era ainda melhor que ele fosse e os deixasse. E isso era uma coisa muito forte para os discípulos. Como poderia ser bom para nós que você, o Senhor, fosse embora e nos deixasse aqui no mundo sozinhos? Mas vocês não estarão sozinhos. Eu voltarei. Por quê? Eu virei novamente para vós. Por quê? Porque o Espírito Santo virá. O Consolador virá. O Paracletos Divino virá para estar convosco e em vós para sempre. Amém. E ele vai cumprir uma missão, um ministério essencial para vocês. Você lembra disso? Ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele vos lembrará de tudo o que tenho ensinado para vocês. E ainda ensinará coisas novas que ainda eu não posso falar para vocês, mas o Espírito falará para vocês. Ainda mais, o Espírito dará testemunho de mim para vocês. E os revelará todas as coisas. Mas não apenas isso. O Espírito Santo convencerá o mundo de pecado, de justiça, de juízo. É que tá. Por isso que o mundo não quer receber a habitação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai tirar o foco dos afetos do mundo para focar em Cristo. Então, a gente vai deixar de ter essas vontades de festas sociais, passeios, coisas materiais para focar no espiritual. O mundo jaz no maligno, ele ilude o homem com as coisas naturais, enquanto que a verdadeira vida é a vida espiritual. E quem não nascer de novo em Cristo e ter a habitação do Espírito Santo, não tem essa dádiva toda que está escrito na Bíblia, que o Rodrigo Abarca acabou de falar. Sem o Espírito Santo, nós não podemos ser testemunhas de Jesus Cristo para o mundo. Não temos como sermos verdadeiros testemunhas. Vocês são as minhas testemunhas, mas o Espírito Santo será testemunha junto convosco. E esse testemunho do Espírito é o que traz salvação ao coração humano. Sem a operação, sem a obra do Espírito no coração, trazendo testemunha de Cristo, ninguém pode crer. Ninguém pode vir ao Senhor. Mesmo que nós formos os melhores pregadores, as melhores testemunhas do mundo, nós não poderíamos trazer uma verdadeira conversão ao coração humano sem o agir, sem o testemunho do Espírito Santo de Deus. Você compreende isso? O Senhor focou eles no Espírito Santo de Deus. Eu sei que muitos irmãos dizem, e em um certo sentido é verdade, que o Espírito Santo nunca atrai atenção para ele mesmo. E em um certo sentido, sim, claro. Mas em outro sentido, nós precisamos, e o mesmo Senhor trouxe a nossa atenção para a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. Então, não é simplesmente, quer dizer, o perigo aqui é o desequilíbrio sempre. Nós podemos sobreenfatizar a obra, a pessoa do Espírito Santo, especificamente respeito aos dons do Espírito Santo, os carismas do Espírito. E aí estaríamos desequilibrados. Mas também negligenciar totalmente a sua pessoa. E a nossa comunhão com o Espírito Santo também é um grande erro para a vida da igreja, para a nossa vida particular. Nós precisamos sermos equilibrados nesse ponto. Você sabe que o Senhor Jesus disse que nossas traduções, algumas falam assim, ele não falará dele mesmo. Mas o sentido não é que o Espírito não vai falar dele, no sentido que não vai falar da sua pessoa, ou revelar nada a respeito dele. No sentido que o Espírito não fala por conta própria. Esse é o sentido da expressão grega aí. Mas é o mesmo sentido que o Senhor aplicou para ele mesmo. O Filho não pode falar nada
por ele mesmo. Porque, na verdade, na economia da Trindade Divina, nenhuma das pessoas fala por ela mesma, por conta própria. Todas falam uma mesma palavra, o mesmo falar,